Hoje vamos explorar o modelo causal mecânico da explicação científica. É uma forma de pensar que, olha, vai muito além de só prever o que vai acontecer. O objetivo aqui é encontrar o verdadeiro porquê por trás dos fenômenos. A base de tudo isso vem de Wesley Salmon. Para ele, uma explicação de verdade não é só descrever um evento, é como pegar esse evento e mostrar exatamente onde ele se encaixa no imenso mapa de causas e efeitos do universo. O X da questão é entender as conexões. E para a gente entender bem essa ideia, nosso caminho vai passar por 5 pontos-chave. Primeiro, o fundamento da explicação causal. Depois, vamos ver a relevância da estatística no estudo. Em seguida, a gente mergulha nos processos, interações e mecanismos. Aí, a gente encara as complexidades da causalidade e, por fim, vemos como explicar fenômenos mais gerais. Então, o que pensadores como o próprio Salmon e também David Lewis propuseram é que a explicação científica de verdade precisa estar fincada no conceito de causalidade. A meta aqui não é só acertar uma previsão, sabe? É bem mais profundo. Entender o mecanismo por trás, o que de fato faz as coisas acontecerem. E por onde se começa? Bem, o ponto de partida é a estatística. É como se a gente se tornasse detetive dos dados. A gente começa a peneirar todas as informações que temos sobre o mundo, procurando por fatores que parecem ter alguma ligação causal, mesmo que, a princípio, a gente não entenda exatamente como. Aqui, um conceito fundamental é o de relevância estatística. O que isso quer dizer? É simples. Um fator B é relevante para um evento C se a presença de B aumenta a chance de se acontecer. Pensa no exemplo clássico, sífilis e paresia. A grande maioria das pessoas com sífilis não desenvolve paresia. Mesmo assim, ter sífilis aumenta muito a probabilidade de ter a doença. Por isso, a sífilis é estatisticamente relevante. Agora, vamos a um termo um pouquinho mais técnico, mas que é a chave. Screening off. Acontece quando um fator, digamos, anula a importância de outro. É uma ferramenta super poderosa para a gente conseguir separar o que é uma conexão real do que é só uma correlação por acaso, uma coincidência. E olha só como isso funciona na prática. No primeiro caso, pílulas anticoncepcionais e gravidez em homens. Bem, ser homem anula qualquer efeito da pílula. A pílula se torna irrelevante. Agora, olha o segundo caso, HIV e AIDS. A infecção pelo HIV anula estatisticamente o sexo desprotegido como causa da AIDS. Mas por quê? Não é que o sexo não tenha importância. É que a infecção pelo vírus é o passo intermediário e mais direto na cadeia causal que leva à doença. O screening off aqui revela a estrutura dessa cadeia. E não para por aí. Essa ferramenta também é ótima para a gente descobrir causas comuns. Imagina o seguinte, 2 géseres sempre entram em erupção um logo depois do outro. A gente poderia pensar que o primeiro causa a erupção do segundo, certo? Mas, e se descobrirmos que os dois estão conectados a uma mesma câmara de magma subterrânea? Pronto, essa causa comum anula a relevância do primeiro geyser para o segundo. Certo. Então até agora a gente viu como a estatística nos dá as pistas, as correlações, mas uma explicação causal mecânica quer mais. Queremos ver a parte mecânica da coisa. Como é que essa conexão se manifesta fisicamente no mundo? E aqui entra a ideia de Salmon, de um processo causal. O que é isso? Pensa em uma entidade que se move no espaço e no tempo e que é capaz de carregar uma marca. O exemplo clássico é uma bola de bilhar. Se você faz uma marquinha de giz nela, essa marca viaja junto com a bola. A bola em seu movimento é um processo causal. E essa capacidade de transmitir uma marca é o que separa um processo causal de um pseudoprocesso. Um raio de luz, por exemplo, é um processo causal. Se a gente coloca um filtro vermelho na frente dele, o raio inteiro passa a transmitir essa cor. A marca foi transmitida. Agora, uma sombra? Uma sombra é um pseudoprocesso. Se você iluminar um ponto no meio da sombra de um carro em movimento, essa marca de luz não vai viajar junto com a sombra. A distinção é fundamental. Ok, então temos esses processos causais viajando pelo espaço-tempo. E o que acontece quando eles se cruzam? Aí, temos uma interação causal. É o momento do encontro, da colisão, é o ponto em que as propriedades de um ou de ambos são alteradas. Voltando às bolas de bilhar, o exemplo é perfeito. Temos 2 bolas, cada uma é um processo causal com sua velocidade, sua direção, elas se movem em rota de colisão. O momento do choque, essa é a interação causal. E o resultado? A velocidade e a direção das 2 bolas mudam. As propriedades delas foram modificadas. Isso é a mecânica da causalidade em ação.
E aqui chegamos num ponto central da filosofia de Salmo. Ele dizia que, olha, mesmo que existisse algo ou alguém que pudesse prever o futuro com 100% de acerto, se essa entidade não soubesse a diferença entre um processo causal real e um pseudo-processo como uma sombra, ela não teria uma compreensão genuína do mundo. Entender de verdade é entender os mecanismos, não é só prever o resultado final. Tudo bem, até agora vimos os conceitos de uma forma mais limpa, mais ideal, mas vamos ser honestos. O mundo real é bem mais bagunçado. A causalidade na prática raramente é uma linha reta, simples e única. E para navegar nessa complexidade, Paul Humphreys nos dá uma distinção bem útil. Ele fala em causas contribuentes, aquelas que aumentam a chance de algo acontecer, e causas neutralizadoras, que diminuem essa chance. Numa explicação completa, a gente precisa dos dois. Por exemplo, para explicar por que alguém pegou o HIV mesmo usando o preservativo, não basta falar da causa contribuinte, que é a presença do vírus. É preciso explicar a falha da causa neutralizadora, o preservativo, que deveria proteger, rompeu. E a verdade é essa. Os eventos quase nunca têm uma causa só. Eles têm múltiplas causas. E cada uma dessas causas tem suas próprias causas, numa cadeia que vai se estendendo para trás quase que infinitamente. E o que isso significa? Significa que toda explicação que a gente dá é, por definição, incompleta. É simplesmente impossível contar a história causal inteira de qualquer coisa. Isso nos deixa com um desafio enorme, não é? Se toda explicação é incompleta, como é que a gente decide o que é importante? Quais partes dessa cadeia causal gigantesca são realmente relevantes para a explicação que a gente quer dar? Como separar a informação útil do ruído de fundo? A resposta, em grande parte, está no contexto da pergunta que está sendo feita. A ênfase muda tudo. Se a pergunta é, por que a cólera atingiu Londres? O foco está na doença. A explicação vai buscar o que tem de específico na bactéria da cólera. Por que foi ela e não outra doença que se espalhou? Agora, se a gente muda a ênfase e pergunta, por que a cólera atingiu Londres? O jogo vira completamente. Agora o foco é na cidade. A explicação relevante vai ter que olhar para os fatores específicos de Londres, o sistema de saneamento, a contaminação da água de uma certa companhia, coisas que tornaram aquela cidade vulnerável. É a mesma pergunta, mas com ênfases diferentes, ela pede respostas causais totalmente distintas. E a beleza desse modelo é que ele não serve só para explicar um evento isolado, por que isso aqui aconteceu agora. Não. Seguindo uma linha de David Lewis, ele também é poderoso para explicar fenômenos gerais, ou seja, coisas que acontecem de novo e de novo. Pensemos na aurora boreal, por exemplo. A gente não está tentando explicar aquela aurora específica que apareceu na terça-feira passada. O que se quer explicar é o fenômeno da aurora em geral. A explicação, então, vai descrever a história causal que é comum a todas as auroras, as partículas do vento solar, a interação com o campo magnético da Terra, a ionização dos átomos na atmosfera, é a descrição de um mecanismo geral. Então, vamos amarrar as pontas. O que vimos até aqui? Que o modelo causal mecânico baseia a explicação na estrutura de causa e efeito do mundo real. Que ele parte da relevância estatística para ir em busca dos mecanismos físicos. Que ele nos dá ferramentas para separar processos causais de pseudoprocessos e, crucialmente, que ele reconhece que toda explicação é sensível ao contexto e, necessariamente, incompleta. E tudo isso nos leva a uma última questão, uma provocação para se pensar. Se toda explicação causal é, por natureza, incompleta, o que define o entendimento suficiente? Em que ponto podemos dizer que uma explicação é boa ou bastante? O que, afinal, constitui uma compreensão realmente satisfatória do porquê das coisas acontecerem?